Olá, pessoal, estão me ouvindo aí? Sim. Maravilha. Bem, aqui também. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jamison. Quem é que tá aí? Você tá... Aí, ó, o hotel aqui de Recife, né? Isso, é aqui, Pessoal, Luciana, Vila Parque né? Recife. O Vitor, né? Ó, Teresina, a Emília. Esse aqui, Natal, né? O pessoal do lado de Natal. Tá todo mundo aqui, viu? A Josiane, a Milene também. E esses dois de cima, É nós. Só tá sem câmera aí. Fortaleza, a Josiane tá na recepção. a gente está presente. Tá. A Milene, tá externo, tá aqui também. Tem mais gente ali, né? Do lado, né? Tem um bocado de gente aqui ainda. Porque todo mundo que usa algum sistema, equipamento, informática, de Resumindo, informação. todo mundo, né? Todo mundo, né? Celular, tá, tem que participar, né? Todo mundo é usuário. Eu vou depois marcar, depois se sentar, depois marcar depois uns 20 minutinhos com ele. Pode ser. Legal. Pode ser. Se eu permitir, a gente marca depois aí com calma. Faço questão. Tá ótimo. Tenho vontade de aprender. Pois, viu? Tá, esse rapaz aqui, ó, cuidado com esse cara. Vamos, senhor? Só oi. Patrocinadora sem lanche, né? Oi, pessoal, boa tarde, vocês estão ouvindo aí? Mas será que eu preciso do microfone? Sim, boa tarde. Pode ser sem? Boa tarde. Esse pessoal vive bem. Vocês estão ouvindo sem microfone? Então, estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo melhor agora? Dá para ouvir bem aqui. Sim. Então vamos começar logo, né? Já estamos com um atraso. Segundo encontro que a gente tem, né, aqui com o pessoal da ITRC, hoje a gente já conta com o Sebastião, né, como um TI interno. A continuidade aqui desse trabalho é o quê? Lembre-se do que a gente falou na primeira reunião, trabalho de conscientização, né? E para isso a gente vai repetir várias vezes, se encontrar, conversar, alertar e ensinar. Eu acho que hoje o Paulo vai trazer mais informações concretas, vai ser mais didático, né? A gente vai mostrar o que já foi feito. Eu acredito que a maioria de vocês já tem percebido, né, mudanças no acesso à internet, no acesso a sistemas. Aos pouquinhos, as travas vão aparecendo, né? E como a gente tinha programado no começo, a gente vai colocar travas para segurança, né? A gente tem um trânsito muito grande, um tráfego muito grande de informações, de dados, de acessos que precisam ser disciplinados. Nós estamos fazendo investimento pesado em equipamentos, em softwares, em recursos, mas nada disso vai adiantar se a gente não tiver a disciplina. Então, eu só reitero, né, e que todo mundo se lembre. Isso aí é um exercício que a gente tem que fazer. Antes de dar qualquer clique, tem que pensar. A gente não pode mais usar o computador como uma coisa automática, uma extensão da gente. Cada clique, cada e-mail recebido, cada arquivo recebido, né, vocês têm que olhar antes e pensar. Lembre-se, a gente conta agora com uma pessoa de suporte interno, né? Qualquer dúvida, interfona, liga, posso abrir, não posso, para que a gente vá desenvolvendo e deixe isso no automático, né? Na nossa atuação. Isso aí eu falo por experiência própria também, né? Eu, sim, sofro igual a vocês, assim, às vezes a gente se desliga, deixa no automático, mas se a gente não tiver essa disciplina, a gente não consegue transformar e vai sofrer mais, porque aí as travas vão vir, né? Com mais dureza, aí todo mundo fica engessado, né? Pronto, né? Acho que era isso. Só reiterar o pedido aqui de conscientização, e a gente está aqui para isso, para dar informes, prestar contas e dar algumas orientações, né? Não. Maravilha. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Só para a gente reforçar um pouquinho, a Luciana tem falado de conscientização, né? A gente tem falado com vocês também sobre isso. Sexta-feira, normalmente às sextas, a gente tem mandado alguns e-mails, não sei se vocês têm recebido e aberto. A conscientização, ela é algo perene ali, ela é viva. Toda hora a gente está tentando entender o que é segurança da informação, o que é privacidade de dados, tá? Então, vamos falar hoje, pessoal, sobre PSI, né? Política de Segurança da Informação. Luciano falou um pouquinho, a gente falou sobre... Há 4 meses nós começamos um diagnóstico,
tá certo? Aqui eu vou passar bem por cima, só para vocês entenderem um pouquinho como é que estava, tá? A gente estava aqui com uma internet completamente aberta, o que eu quisesse dar Multiplan para a internet, direto, aberta, da internet para cá, para a empresa totalmente aberta, sem uma proteção devida aqui. E se essa proteção devida, qualquer tipo de ataque, de vírus, de ransom, que é aquele que a gente conversou lá atrás, é aquela criptografia dos arquivos, hoje a informação ela é o dado mais precioso da empresa. Informação. E aí outras coisas, né? Acesso remoto, o backup. Existia um backup, mas o backup ele precisou realmente ser melhorado de uma forma criptografada, com senha e de forma íntegra, para ser testado. Enfim, políticas que faltavam necessárias. Hoje, nós estamos lançando a PSI. Nós vamos falar depois sobre a política de privacidade, que é outra política, outros documentos. Equipamentos e servidores e estações, como o Luciano falou. A empresa, a Multiplan, ela está investindo pesado no que ela pode fazer. Software, hardware, né, que são os equipamentos. Só que, eu continuo a dizer, a parte mais fraca é quem está entre o computador e a cadeira. Somos nós. Porque não existe hoje, vai aparecer para você no primeiro treinamento. Eu trabalho com segurança da informação há pelo menos 25 anos. Eu dizia naquela época que não existe segurança 100%. Hoje, continua, deve ser a bateria, que eu acho, mas tudo bem. Hoje, a gente não tem ainda segurança 100%. A empresa está investindo, investiu agora no equipamento, tá? Que é a segunda tela aqui. Após o diagnóstico foi mais ou menos 40 a 50 dias, nós começamos a implementar. Essas aqui já são algumas implementações, a gente não trouxe tudo, já foi o quê? Firewall. Esse equipamento aqui, você lembra, na outra tela tinha internet e tinha a Multiplan aqui. Eu não tinha nada aqui no meio que realmente pudesse proteger essas informações, tanto daqui, seja eu mandando para qualquer tipo de órgão fora, qualquer outra empresa, enfim. E hoje a gente tem não só daqui para a internet, como da internet para dentro da empresa. A empresa hoje, com esse nível, elevou esse nível de segurança para um nível bastante elevado. É 100%? Não. Mas a gente já melhorou do que a gente tinha nada, praticamente, ali, a nível de equipamento, tá certo? Para um equipamento realmente de ponta, suporte numa necessidade. Existe uma empresa monitorando qualquer tipo de anomalia ou incidente, se tiver que acontecer, tá? E aí aconteceu várias coisas. Maravilha aqui. Passou demais. Políticas foram criadas, né? A política de privacidade está sendo jogada, vai ser publicada no site do Vila Parque e no site da Multiplan Engenharia. O backup, ele já começou a ser feito de forma criptografada. Enfim, esse aqui o servidor e estações foram comprados. Existe aqui uma sequência, ondas, que a gente vai estar colocando esses novos equipamentos, tá certo? Conscientização. A gente tem feito essa conscientização, tá? E aí agora vamos, né? O que é a PSI? A Política de Segurança da Informação, ela é um direcionamento. Ela é uma normativa da empresa, ela precisa ser cumprida, mas é um direcionamento. Direcionamento para quê? Como é que eu vou manusear os arquivos da empresa? Como é que eu vou manusear ou tratar os e-mails da empresa, o meu arquivo ali do meu computador? Então, ela traz uma orientação que todos devem seguir. Quem são esses todos? Colaboradores, prestadores de serviços e fornecedores. Tá? Todo mundo vai começar a entender. Essa política ela vai estar detalhada depois no site, você vai receber também em PDF, tá? Mas ela detalha. E aqui nós estamos trazendo os principais pontos dessa PSI. Senhas e acessos. Uma senha, ela serve para identificar. Eu até brinco que lá no começo do diagnóstico tinha algumas máquinas tinham algumas senhas, eu até botei como senhas de brincadeira, né? Porque tinha às vezes um número 1, alguns não tinham senha, enfim. Então isso só basta, pessoal. Essa é a grande questão.
de novo, conscientização, entendimento, cada um de vocês, né, que está remoto também, entender que no momento que a gente está em rede, no momento que a gente compartilha arquivos, se basta uma máquina, esse não entendimento dessa pessoa que está ali, ele pode colocar em xeque todo mundo. Porque ele abriu um arquivo, por exemplo, que não deveria abrir, ou ele mandou um arquivo que ele não deveria mandar, e com isso ele pode comprometer todo mundo, né? Então, as senhas, elas servem para identificação, a senha é obrigatória, pessoal e intransferível. Eu não posso compartilhar minha senha com ninguém, tá? Elas estão sendo configuradas também como rotativo. Sebastião, dá uma diminuída aqui, cara. Acho que está dando um microfonezinho aqui. Só um pouquinho. Acho que... Elas são rotativas, né? O que são rotativas? A cada 120 dias, elas vão ser trocadas, tá? E aí, reutilização. 5 vezes. Eu não vou poder, vocês não vão poder utilizar 5 últimas, né? Pronto. Eu vou chegar lá aqui para dizer. Ela serve para bloqueio, né? Recadastro e formatação. Ainda vamos falar aqui sobre a formatação, tá? Opa. A formatação. Sumiu o arquivo. Foi boa. Aí eu procuro aqui. A ideia, pessoal, as senhas da Multiplan, elas estão inclusive na PSI, que é um documento, né, que nós estamos falando, ele é um documento vivo, tá? Ele vai dizer lá, o padrão de vocês hoje é um padrão de 10 caracteres. Nesses 10 caracteres, tem que ter letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos, tá? Essa senha, ela precisa ser uma senha que seja entendível para você. Você pode criar, por exemplo, se alguém tiver com o microfone aí aberto, botar no mute, por favor. Então, essa senha, ela tem que ser entendível para você, mas totalmente estranha para qualquer pessoa. Exemplo, eu gosto de tomar café. Um exemplo. Eu tinha aqui, deixa eu só ver o que foi que houve, porque isso aqui estava bem... Deixa eu tirar isso aqui. Essa questão da senha é importante. Eu tenho... Hã? Tudo bem. Aconteceu alguma coisa com o arquivo aqui, mas eu vou falar sem essa parte. Vamos lá. Acontece. A senha, vou botar aqui para a senha. Pronto. Essa formatação de vocês vão ser 10 caracteres de senha, tá? E aí, no mínimo. Aí você vai montar, você vai criar, não é para anotar, você tem que montar, por exemplo, eu gosto de tomar café, ou eu gosto de tomar café. Você pode usar o G, tá certo? Em maiúsculo, gosto, o O, você pode trocar pelo 0, e aí você vai fazendo na sua cabeça algumas modificações para que você possa entender, cara, isso aqui é importante. A gente nunca usa o padrão, né? Não bota data de aniversário, nome de filho, sempre nessa mudança. Por exemplo, as minhas senhas aqui, eu tenho um cofre de senha, que é um local único, onde eu tenho uma senha de 15 caracteres, bem complicada, né? Misturando letras, números e caracteres, maiúsculos e minúsculos, para poder acessar esse banco de senhas.
No meu caso, não tem nenhuma lógica. Eu realmente coloquei uma senha bem complicada e decorei, né? Então, é só costume, né? É costume. E a gente vai passar, quando a gente vai falar aqui dos próximos passos, né? Como é que vai ser feito isso ao longo dos próximos dias, né? A Luciana perguntou como é que isso vai ser feito. Através do servidor e das máquinas de vocês, quando a gente vai falar aqui já em sistema de arquivos, tá? A gente vai explicar como é que a gente vai tratar o sistema de arquivos de vocês, onde vocês salvam os arquivos, e aí, junto com o sistema de arquivos, nós vamos reconfigurar cada usuário de vocês e as senhas. E as configurações que vão estar no servidor, é no servidor que eles vão fazer, que vai ser feito algum tipo de bloqueio. Checar se aquela senha está no padrão, trazer bloqueio de tela, enfim, alguns controles de segurança. Mas o que a gente falou aqui, o primeiro item, senha, pessoal. Tem que decorar o seguinte, quando a gente falar sobre senha. A senha de vocês, ela não pode ser transferida, não posso, vou só emprestar aqui para a Silvânia, né? Porque a Silvânia é porque tu faltou hoje aqui. Gente, vai ficar o nome dela. No momento que a gente falar aqui de acesso, né? Os acessos, eles estão sendo já salvos no servidor e nas máquinas. E aí, caso, eu dei o exemplo da Silvânia, ela não faz isso, tá? Só um exemplo aqui. Se ela empresta a senha dela e acontece alguma coisa, quando a gente for olhar no log desses arquivos, vai dar o nome dela. Então, a responsabilidade é grande. Cada um tem a sua senha, vai ter os seus acessos, né? E aí, quando a gente fala de acesso, é isso. Eu estava falando do monitoramento dos acessos, obrigatoriedade dessa identificação, cada um tem um usuário na rede, tá certo? Proteção de tela com senha, a gente vai chegar, alguns desses itens, eles não estão implementados ainda, porque nós estamos esperando chegar servidor, algumas coisas vão acontecer. Mas a política, como eu disse para vocês, a PSI é um direcionamento. Se é um direcionamento, vocês precisam saber o que está acontecendo e o que vai acontecer, tá? Bloqueio. Não custa nada, pessoal. Saiu para almoçar, ou para fazer. Eu vou sair aqui rapidinho, eu vou aqui no banheiro, vou tomar um café. Você sabe que vai demorar mais de 5 minutos? Bloqueie. Dê um Ctrl Alt Del, ele dá a opção de bloquear. É claro, ele vai bloquear se o computador tiver com senha, né? Se não tiver com senha, ele bloqueia, mas você sai com Enter, né? Então, boas práticas, né? Desligar o computador ao final do dia. Vocês estão rindo aí é porque estão se lembrando das coisas? Não, é? O que acontece? E principalmente, gente, acesso corporativo, né? Nós estamos aqui numa empresa, né? Então, a gente tem que saber que aqui o nosso trabalho, por mais que algumas coisas, em algum momento, possa ser liberado algum tipo de acesso, o principal que a gente tem que estar sempre olhando é isso, acessos corporativos, tá? Falei para vocês aqui do sistema de arquivos. Fala um pouquinho, Sebastião. Para a nossa ideia, né? Bem, pessoal, aqui a gente tem já um sistema de arquivos rodando, já um servidor que está instalado aqui, né? Tá? Só que o problema é que ele não segue praticamente nenhuma hierarquia, tá? Muitos de vocês acessam as pastas compartilhadas com o mesmo usuário, tá? A senha é fraca, tá? E assim, eu já estive falando até com alguns setores, tá? Que tem arquivos que vocês acabam enviando por e-mail que não era nem para sair da empresa, entendeu? Então, aí seria colocado o sistema de arquivos para trabalhar nessa parte, entendeu? Aí a gente já tem mais ou menos formatado como seria, tá? Ali a gente tem, como exemplo ali, a contabilidade. Aí dentro dos setores teria a contabilidade interna, que seria o que vocês compartilhariam só dentro do setor, tá? A parte pessoal, que seria cada um dos usuários, entendeu? Porque vocês, às vezes, armazenam os arquivos dentro do próprio setor, tá? Na própria máquina, e não tem backup. Tá? Aí a gente quer mudar isso, quer enviar tudo para o servidor, para tudo ficar lá, e a gente lá tem as rotinas que a gente está elaborando para fazer o backup, tá? E a parte do público geral, que seria aquela parte que eu vim falando com alguns setores, que dá para compartilhar entre os setores essas informações, sem precisar expor elas para fora, tá? Da empresa, entendeu? Tá? E aí a gente vai trabalhando, tá? A gente está aguardando um novo servidor, tá? Que é o que vai ficar realmente nos arquivos e que a gente vai poder aplicar esse tipo de política, tá? Mas, assim, a gente já tem que ir ajustando, tá? Para que vocês também vão vendo como é que vai ser, tá? Sebastião,
essa trava que vai ter de acessar, salvar, vai ter uma trava que não permita que a gente salve arquivos na nossa máquina, forçando a todo mundo salvar no Eu acho que no primeiro momento não, tá? Mas a gente vai, a gente sim, com E certeza. só depois que tiver o servidor Tá. novo, e aí vai ser feita essa configuração. Isso. Tá? Porque a gente também, como eu te disse, a nossa maior barreira, tá? Na minha visão, é a mentalidade do usuário, tá? Porque ele é uma peça fundamental e é a mais poderosa. Porque se ele disser que não ou que sim, vai ser feito aquilo ali, tá? Porque todos estão com administradores dos computadores, entendeu? Tá? Então, a gente primeiro vai fazer essa mudança, tá? E depois vai treinar vocês, orientar, para que vocês vão seguindo as melhores práticas, tá? É isso aí. Tá. Aqui, gente, como o Sebastião falou, vai ser criada uma estrutura, sistema de arquivos. Cada área vai ter a sua pasta, né, o seu diretório, e aí só quem vai ter acesso à contabilidade, por exemplo, é o pessoal da contabilidade. Ponto. Esse pessoal que o Sebastião falou, por exemplo, eu tenho o Daniel. O Daniel e as pessoas da equipe dele vão ter, além de ter a contabilidade interna aqui, onde eles vão compartilhar, eles vão ter também o Daniel Dólar, que isso é uma configuração aqui técnica, tá? Quer dizer o seguinte, o Daniel pode ter algum arquivo específico que ele trata só com a Luciana e com o seu Geraldo, por exemplo. Então, não é para estar nem no contabilidade interna, mas está salvo no sistema de arquivos, que é o que importa. Quando vocês salvam, né, os arquivos ficam no computador, ali o risco é grande, porque ali não é feito o backup das estações. Aqui sim, aqui vai ser feito o backup, né, vai acontecer. E aí a última parte, como o Sebastião falou, no geral, para colocar arquivos que possam ser de real necessidade, e até aqui tem que se pensar o quê? Trimestralmente, semestralmente, limpar, porque acaba você deixando lá os arquivos, vai acumulando, daqui a pouco a gente está fazendo aqui, e até uma boa prática, né? Dependendo do que tipo de arquivo vai estar aqui, a gente tem que fazer backup. É por quê? Qual o problema de fazer backup? Vai fazer backup de tudo. Backup é dinheiro. Esses arquivos, hoje, o backup de vocês, não estava, ele está sendo feito do servidor de backup, já está sendo feito também na nuvem, que, como eu falei, criptografado e protegido. Então, espaço é dinheiro, né? Então, a gente precisa ter realmente na rede os arquivos corporativos importantes, pessoal, tá? Aqui eu já falei um pouquinho, né, que acaba sendo, quando eu falo de sistema de arquivos, né, de arquivos corporativos, arquivos importantes tem que estar no sistema de arquivos. O backup vai ser feito, sigilo, né? Eu não posso chegar, por exemplo, numa máquina hoje, talvez se eu chegar em alguma máquina que não tenha senha ou tenha uma senha mais fraca, eu vou chegar lá em uma determinada área e poder ver todos os arquivos, apagar, enfim. Isso não vai mais acontecer, né? Que eu falei aqui da revisão, lembra? Revisão semestral ali pelas áreas, porque quem conhece esses arquivos aqui, de novo, Daniel, a contabilidade. A contabilidade vai saber, cara, esse arquivo aqui a gente não precisa mais salvar. Não, esse aqui eu preciso salvar. Eu preciso guardar isso aqui como backup mesmo. E aí, junto com a área, né, com o TI, com o Júnior, com a equipe, a gente vai afinando e se melhorando cada vez mais, tá? Transporte. Hoje, por algum momento, seja no HD externo ou no pendrive, tá? O que eu vou falar aqui, gente, não é permitido, a partir de hoje não é permitido. Mas, Paulo, eu copio no meu pendrive por causa disso. Quem faz por algum motivo corporativo, né, vai nos procurar Sebastião, a gente vai conversar, porque no momento que eu tenho uma saída de uma informação da empresa, isso, mas um dia foi falado para a Luciana, ou sei lá, um dia foi falado para o seu Geraldo, mas é importante, a gente precisa formalizar isso, porque são arquivos da empresa. Um pendrive, um HD externo é muito vulnerável você perder, ser roubado, enfim, N coisas, né? Então, a gente... contaminação, porque ele está ali... Excelente, né? Você está ali usando em casa e na empresa. Em casa e na empresa, né? Pior ainda, né?
Isso aí já peguei vários casos. A pessoa, ela precisava ir em órgãos públicos. Nada mais fácil que um pendrivezinho, né? Você levar os arquivos ali. Tanto para algum tipo de má-fé, como também comecei a questão do vírus, né? Botou lá no computador lá do órgão público, trouxe para a empresa, plugou, não passou o antivírus, não está automático, trouxe um problema para a empresa. É uma máquina, pessoal, é um comportamento, é uma ação que a gente pode botar todo mundo, pode parar a empresa, literalmente. Fala um pouquinho sobre softwares. Bom, aqui, pessoal, vocês já devem entender isso, né? Que essa parte de jogos, tá? E softwares que não fazem parte do métier do trabalho de vocês, tá? Também já está vedada a instalação e uso. Está bloqueado já, né? Está bloqueado no firewall, tá? Mas as máquinas, como eu disse... Como os está em usuários são processo nas administradores. máquinas, ainda não Tá. está. Né? Sim, Vai. vai. Mas, assim, vocês já ficam cientes, tá? Que, a partir de agora, tá? Vocês devem evitar, tá? Sebastião como eu não estou aqui, eu estou como consultor e minha obrigação, né? Na verdade, gente, qualquer tipo de aplicativo, ele não pode ser instalado nem desinstalado de um computador, certo? Da Multiplan, sem autorização hoje da tecnologia, tá certo? Porque é uma desinstalação dessa, ou uma instalação de algo indevido, que a gente acabou de falar, coloca de novo em risco, tá certo? Então, softwares não autorizados, porque tudo isso, gente, pense sempre, tudo isso que nós estamos falando tem a ver com segurança. Tem a ver de uma oportunidade, ou você deixar de fazer algo, ou fazer algo que possa colocar em risco a companhia, tá certo? E o único que pode e tem que estar sempre instalado é o antivírus. É o mínimo hoje. Nós estamos hoje formalizando e deixando num nível específico o antivírus, mas hoje o antivírus, ele não faz, assim, eu vou usar a palavra, não faz nem cócega. Já existe outro nível de software instalado em máquina para proteger. Mas aí a gente vai por partes, né? Então, a gente vai colocar o mínimo necessário, que são os antivírus, atualização. Quando a gente fala de software, pessoal, você não pode esquecer. Atualizações do Windows, atualização do software, elas são essenciais. Não adianta, vou dar um exemplo aqui. Chega uma atualização do meu telefone, isso para nossas vidas. Atualize. E se você não... O que é atualização? Ele não vai trazer apenas melhorias, recursos novos, né, do equipamento, seja Android ou seja iOS, como ele vai trazer sempre bloqueios das vulnerabilidades que ele deixou na última versão que ele trouxe. Então, é atualização. Isso aqui, para dentro das empresas, é a mesma coisa, tá? E-mail, né? E-mail, vocês podem aqui estar dando lido, eu não vou ler para vocês, mas é só para vocês entenderem. E-mail é uma ferramenta corporativa. A gente tem que, a gente falou aqui sobre clicar, sobre enviar um documento. Quando você manda um documento no @multiplanengenharia.com.br, ali é algo que está chegando para alguém de forma oficial. É um domínio. Ele representa a empresa, certo? Então, a gente precisa ter cuidado com o que a gente está enviando, o que a gente está recebendo também. Lembra que a gente sempre que fala daquela história do phishing, daqueles links, ter cuidado, cara, estou recebendo de alguém que eu nunca recebi, desconhecido, estranho, apague. Se você clica nesse link, novamente, você pode estar colocando em xeque todo o trabalho, porque não existe, gente, até hoje. Você pode falar de grandes empresas, até teve exemplo no treinamento de segurança inicial, fala. Pois é, a Amazon e outros, né, que você não tem como segurar 100%. Como você falou, sempre, gente, a gente vai ter aqui algum tipo de liberdade ou de permissão que o usuário tem. E os níveis de sofisticação de ataques estão altíssimos. Sempre são maiores do que a gente pode proteger, infelizmente. Sempre, tá? Então, o papel de vocês, como colaboradores, é entender isso. Pensar. A Luciana falou, né?
pensar, cara, recebi isso aqui, que coisa estranha. Eu passo por isso. Eu vivo isso há mais de 2 décadas. E eu, às vezes, paro e recebo. Cada vez que passo com a história de chat GPT, inteligência artificial, esses ataques estão chegando perfeitos, pessoal. Perfeitos. E chegam para te trazer a curiosidade de clicar. Eu digo assim, cara, eu nunca comprei isso aqui. O cara está dizendo que você está devendo, ou então, ou é um prêmio, ou é alguma coisa. Quando o cara é muito preocupado com o score dele lá do Serasa, né? E não tem nenhum problema, ele, caramba, cobrança, não pode, tem uma coisa errada aqui. Então, clique. Vá pelo canal oficial, tentar descobrir se você acha que pode ser. Na companhia, na Multiplan, pior ainda, gente. Aqui a gente não pode dar o luxo de clicar, não vou testar. Não dá, tá certo? A gente vai estar implementando mais um fator, que é aquele segundo fator de autenticação, o nível de vocês não tem. Nós estamos só checando com a local web como é que vai ser feito esse processo. E antes de ativar, nós vamos estar informando para vocês o que é que vai acontecer, porque esse segundo fator de autenticação para quando você for acessar o seu e-mail, ele vai pedir algum código, alguma chave, que só o Danilo, por exemplo, tem para abrir o e-mail dele. Ninguém vai conseguir abrir aqui o e-mail, porque mesmo que ele consiga capturar, por exemplo, a senha, ele não tem o segundo fator de autenticação. Né? Isso a gente tem hoje em celular, tem várias coisas. Internet, vocês já viram, né? Foi implementado um equipamento que ele faz o monitoramento, gente, que ele faz o controle. O que aconteceu naquele começo ali, que toda hora, quando dava nessas últimas 2 semanas, teve diversos tipos chamar de situações atípicas, né? A internet era aberta total, né? Só parava mesmo se o link tivesse dado algum problema. Quando a gente botou o Fire, ele tem categorias já clássicas de bloqueio. Drogas, pornografia, violência. Então, tem as categorias que são bloqueadas para qualquer tipo de empresa ilegal. E tem outros acessos que eles precisam ser averiguados. Por exemplo, Luciana precisou acessar um site, tirando aquela questão do GovBR, né, que a gente descobriu, GovBR, tinha um dos links que estava se comportando de forma errada, e aí foi desabilitado, eu acho que inclusive normalizou, não foi, Daniel? E tirando isso. Então, um link, por exemplo, a Luciana acessava de vez em quando, estava demorando um pouquinho. Essa demorada um pouquinho, e na outra vez que ela foi acessar, ela conseguiu, foi exatamente porque ele não estava classificado em nenhuma dessas categorias, nem de bloqueado, nem de liberado. Aí o sistema vai pesquisar, existe na internet estruturas que eles pesquisam. Cara, esse site aqui é legítimo? Eu posso liberar ou não? Aí ele checa, pode. Aí ele libera, tá certo? E por algum motivo, vamos supor que tem um site que vocês precisam direto e não consegue liberar. Você baixa, tem como pegar esse site específico, é corporativo, é preciso por causa disso, e aí ele força a liberação, tá? Mas o que a gente passou essas últimas semanas foi isso, que ele fazia estava tentando fazer essa análise, checava e aí depois liberava, tá? Então é isso, é controlado, é monitorado, por isso a importância da história da senha, né? Eu dei o exemplo lá da Silvânia, ou qualquer um de nós aqui, se você entrega essa senha, quem está lá tentando, mesmo que seja bloqueado, ele guarda os logs de bloqueio também. Por que isso é importante? Porque, gente, como eu falei, é pela internet que a gente consegue acessar diversas coisas. E os atacantes, os criminosos, né, da internet, eles usam isso também. E se a gente não bloqueia, até, por exemplo, um link desse que o cara recebeu e clicou, dependendo da pontuação desse link malicioso que tentou capturar informações, ele pode também ser bloqueado a saída dele pelo Fire, tá? Mas isso é uma possibilidade de acontecer. Mas a principal é nossa de olhar. Eu posso não clicar. Hoje, nosso acesso remoto, gente, é todo hoje via FortiClient. Esse firewall, esse equipamento que a gente botou de segurança, ele tem um cliente, as obras, tá certo? E eu acho que Lívia, algumas pessoas do hotel, acho que é mais a Lívia, que precisa acessar alguma coisa nos nossos servidores aqui, vão acessar por esse FortiClient, tá? Pronto.
Aí a gente estamos em substituição do Ndesk pelo TeamViewer, tá certo? Tanto nos servidores como nas estações. Porque aí a gente vai tirar, porque você imagina isso, nas estações aqui, no hotel, em todo lugar, deve ter todo tipo de senha de acesso. Então, por isso a gente vai trazer também segurança remota. E é aqui, com o Júnior, com os meninos também, com o Cláudio, com o Johnny, né? Vai ter sendo feito isso. E aqui, acesso remoto, gente, qualquer coisa é o seguinte, é importante, Sebastião, saber. Ah, tá, alguém me ligou, teve uma obra, não lembro qual foi a obra aqui, e quase que caiu num golpe, alguém ligou dizendo que precisava fazer assim assado, e ainda bem que ela conseguiu sacar, o cara pediu acesso remoto, e ela começou a fazer a importância da conscientização. Porque isso é o que a gente chama de engenharia social. Ele vai tentar descobrir, chegar com você, tudo bem? Tudo bom, João? Eu estou aqui ligando a empresa tal. Ele descobre, por algum motivo, o vazamento das pessoais, que o forte é o nosso sistema. Então, ele vai tentar pegar um usuário, pegar uma senha, até ele conseguir invadir. Tá? Hoje, vazamento das pessoais é só o que tem. E aí, gente, nós passamos aqui pelos principais pontos. Vocês vão receber depois um PDF lá para seguir, tá certo? Como eu disse para vocês, como é um normativo... Opa! Em relação aos aplicativos, que eu não queria atrapalhar, ia perguntar mais no final. Nós estamos terminando. Às vezes, mensalmente ou a cada 2 meses, temos alguns aplicativos, pelo menos na contabilidade, que necessitam de atualizações, certo? A gente só consegue enviar um arquivo se ele disser, ó, precisa atualizar agora. Se não atualizar, não tem como enviar. Geralmente são... Lucas. Geralmente não, né? Todos esses arquivos, pelo menos que eu estou mencionando agora, são arquivos de Receita Federal. Conheço mais. Pronto. Aí o quê? Aí sempre tenho que chamar o Sebastian. Como é que dá É atualizar? organização interna, né? Não vi ainda esse aplicativo. Aí Isso, amanhã tu me tipo, mostra. A gente vai definir. Pessoal, Geralmente expede fiscal. o que você está perguntando aqui é o seguinte: a contabilidade, com certeza, ela tem diversos aplicativos, né? De receita, enfim, vários aplicativos ali, tem pelo menos são vários, né? O que acontece? Precisa atualizar, em algum momento precisa atualizar. A regra é aquela lá nossa, tá certo? O que nós vamos fazer? Ah, Paulo, eu tenho aqui na minha área, tem uma situação ABC. Vamos procurar o Sebastião, vamos conversar e a gente vai chegar numa forma para resolver isso, tá certo? O que não pode, a gente está fazendo de qualquer jeito. Como eu disse, a PSE é uma diretriz, é uma orientação, só que mais do que orientação, ela é mais do que uma trilha. Ela acaba sendo um trilho porque nós estamos numa empresa e nós temos que cumprir. Não dá para dizer, não quero fazer isso. Não, a gente tem que bater o ponto. A gente tem que cumprir as normas da empresa, não tem que chegar em horários. A PSI é um normativo também. Tá certo? Precisa dar um acesso remoto ao pessoal da empresa forte. Esse aí tem que ser revisto. E vamos fazer. Tem até um aplicativo que eles vão fazer a atualização, que é aquele Fortec, que é deles, tá? Que eles, não é seguro. Ele não tem a criptografia de acesso. A gente conversou, né, Daniel, sobre isso, lembra? A gente conversou, gente. Por exemplo, Fords, SWS, são muitas. Eu vou mostrar aqui os próximos passos, mas é só uma parte dos próximos, mas ainda tem o próximo do próximo, sabe? Mas isso aqui é um ponto. Fords e SWS são os principais sistemas da empresa. Eles estão realmente são parceiros, né? Temos contratos, mas a gente não tem esse controle. O cara acessa quando precisa, aquela coisa toda. Nós vamos criar um procedimento. Acabou-se. É exatamente isso. A Luciana, não sei se vocês ouviram, a Luciana disse assim, tem que pedir licença para entrar em casa. Né? Então, hoje, a gente está realmente dando as chaves para todo mundo e não pode ser assim. Né? Então, isso vai ser, tá no escopo também, tá, gente? E aqui, pessoal, esse termo de responsabilidade é o quê? Diz. Essa luzinha tem que ficar Exato. acesa na cabeça da gente, né?
instinto, né? Faça ou não, pergunta. Ah, é uma coisa legal, é uma coisa de Receita Federal e tal, mas não, é saber que não existe mais esse negócio de fazer no automático. É perguntar antes de fazer, acessar qualquer É assim, ação. gente, eu estou aqui nas mãos de vocês, entendeu? Só me chamar, estou à disposição, entendeu? Como eu disse, gente, agora a Multiplan, ela, né, tinha os meninos, tinha Júnior, tem ainda, né, Júnior, Cláudio, davam apoio, né, mas ela entendeu que precisava de alguém, né, que, eu vou botar aqui 24%, a gente não fosse 24%, né, mas assim, alguém que realmente está vestindo a camisa e que está à frente para poder ajudar vocês, tá certo? Então, esse é o papel do encarregado, tá certo? Esse termo de responsabilidade, nós passamos já pelo jurídico também, né, para formalizar. Isso aqui a gente usa, gente, só para você ter ideia, há mais de 20 anos, tá? É um padrão para que vocês aqui, a gente já trouxe alguns aqui para quem está presente, a gente vai mandar para as unidades também, para colocar o nome, para dizer assim, que eu estou ciente que a empresa tem uma política de segurança da informação e que a minha preocupação é resguardar, é proteger essas informações para a empresa, tá? Para adatar e assinar. E eu falei de próximos passos, né? A gente tem ainda que organizar aquele sistema de arquivos que eu falei para vocês. Eu até peço nesse ponto aqui, gente. Eu acho que todo mundo que acessa os seus arquivos deve saber o que realmente importa. Tá? Quando a gente chegar com a equipe e perguntar lá para o João, por exemplo, a equipe dele, cara, pessoal, o que é que de arquivos, o que é que vocês acessam aqui? Pastas A, B e C. Tem alguma coisa no computador que é importante, que é corporativa? Tem. Então, vocês já vão sair daqui hoje pensando e vendo isso, o que são arquivos importantes. E o que não foi importante, pessoal, como eu disse, arquivo, seja no computador, seja na rede, que não é importante, ele só está ocupando espaço, e todo espaço é dinheiro. Tá certo? Vamos habilitar, que eu falei, a questão do segundo fator de autenticação na local web. Vamos fazer essa integração das contas das máquinas de vocês com o AD. O que é esse AD, Paulo? Esse AD é um servidor que vai fazer esses bloqueios, tá certo? E trazer essas técnicas para que algumas delas, ou a maioria delas, se tornem automáticas. Por exemplo, a proteção de tela, você saiu, 5 minutos aparecer, hoje não tem, mas vai ter. Então, em 5 minutos, você saiu, ele vai entrar para proteção de telas. Mas, Paulo, não tem hoje, o que eu faço? Acabou de falar, né? Ctrl Alt Del, gente. Sai da máquina, conscientização. Vamos estar toda hora pensando, cara, o que eu posso fazer aqui? Papel. Eu posso deixar esse papel aqui, que a gente já falou sobre privacidade, exposto aqui com números, com informações de clientes. Não pode. Não deixe as coisas expostas, principalmente com dados dos nossos clientes, né? A nossa política de privacidade, tá certo? Ela já está pronta. A gente vai estar mandando para o pessoal que der a publicação do site, tanto do Vila Parque como da Multiplan Engenharia. Nós estamos fazendo aqui já o upgrade do link principal, tá certo? Por quê? Porque as obras, elas acessavam o sistema SWS via cliente diretamente para o servidor. Agora, a gente cortou isso. O que vai acontecer? Ela tem o aplicativo ali na máquina dela, fechou aquela VPN que eu falei para vocês, ela vai acessar. Quando eu acesso direto das estações, para acessar o SWS, por exemplo, ele fica um pouco mais pesado. Ele me traz mais uma segurança, porque eu estou fechando via VPN, tá certo? Mas ele fica mais pesado. Mas isso aí vai ser resolvido porque a gente está fazendo o upgrade do link, tá? A continuação das novas estações, né? O servidor também já foi comprado e a gente está fazendo isso por ondas, né? Os desejos e as vontades são ilimitados, mas os recursos são limitados. Então, a gente saiu desses últimos 2 meses, 2 meses e meio, de uma situação ad hoc, ali meio solta, e estamos realmente colocando a casa em ordem em relação à segurança da informação, pessoal, e à privacidade de dados, tá certo? E eu coloquei aqui, chegando ao Vila Parque, porque a gente vai começar a fazer uma visita na Rosângela, tá? Que é aqui de Fortaleza, e a gente já conhece a estrutura que a gente fez das entrevistas lá de Recife, de Natal, o Rick está aqui, e a gente vai começar a fazer um trabalho também, né? Porque é no grupo. Não adianta
Ah, Paulo, o hotel não está interligado. Exatamente, não está interligado diretamente, mas existe comunicação direta. Né? Então, não adianta isso para vocês. Não adianta uma pessoa, tá certo? Estamos criando rede Wi-Fi, pessoal, aí. Vai ter uma rede, que vai ser a rede Wi-Fi, vai ter a rede para cliente, tá? Porque chegou uns equipamentos, mas nós estamos esperando o servidor pegar também. Eu vou ter uma rede Wi-Fi para clientes, que ela vai ser toda, que a gente chama de segmentada, totalmente separada. Se aquela rede ali for comprometida por algum motivo, não vai afetar a multiplano. Não afeta. E aí a gente vai ter essa separação exatamente para isso. Pessoal, é isso. Alguma dúvida que vocês queiram tirar? Se não quiser tirar agora, pode tirar com o Sebastião amanhã. Eu estou usando aquele e-mail privacidade, por enquanto, para mandar a gestão de conhecimento. Usem aquele e-mail, pessoal, privacidade@multiplanengenharia.com.br. Para se comunicar comigo, tirar qualquer dúvida. Deve ser no... Deve ser... Pode ser no antivírus, né? Pode ser do antivírus também. Depois mostra para o Sebastião. Porque ele manda com anexos, né? Aí, normalmente, ele verifica o anexo. Que é do nosso antivírus. Só vendo para saber. Então, gente, não fiquem com dúvidas, tá? Então, assim, a gente está ali com as fichinhas, né? Com o termo de responsabilidade, a gente vai mandar para as obras. Aqui. Vai passando, Sebastião. Pessoal. Nós vamos estar mandando para vocês depois o PDF completo, tá? Mas, sim, gente, resumindo, a gente tem que dar... Lembra do nome? Oi, Débora. Todas. Levanta aí, Débora. É porque faz parte, mulher. Levanta. Tá. Está sendo pedido que seja feito umas senhas mais seguras, com 10 caracteres diferentes. E aí, para ajudar a lembrar, às vezes, pelo menos eu coloco em uma planilha de senha. Já entendi também que isso não é seguro. Eu queria saber se tem alguma sugestão de onde armazenar essas informações. Eu vou te dizer o plano, o melhor, né? Eu vou dar uma pesquisada novamente com o Sebastião. Eu lembro que eu falei para você que de banco de senhas, eu tenho um banco de senhas, né, pago, né, porque, assim, às vezes tem coisas que, infelizmente, pagas, elas são melhores do que as que não são pagas. Mas existe banco de senha também, não pagos, free. Tá certo? Que é esse banco de senha, Débora? Eu tenho como se fosse um arquivo, tá certo? Um aplicativo, onde você bota, né, para entrar nele, uma senha bem difícil, tá certo? Bem misturada, com letras, e aí dentro dele, tu vai salvando a tua senha de banco, tu salva a tua senha do arquivo X, Y, Z, enfim, e ele armazena. Esse é o melhor cenário, você tem um software para isso. O outro também é que a gente pode tentar ver dá uma olhada no Libre, né, barra Excel, ele tem uma configuração, as planilhas têm configuração, você pode colocar senha e ainda pode criptografar, tá? Esse arquivo. Aí, nesse arquivo, eu poderia colocar lá até que eu acesso e as minhas senhas, aqueles difíceis para aqueles aplicativos ou sites, e esse arquivozinho ali, esse é o ponto 2, né? Eu ter uma senha, de novo, essa senha que vai guardar as senhas, ela tem que ser aquele padrão, tá? E no Excel e no LibreOffice, eu acredito que eles têm, a Silvânia, ó a senha, Silvânia, ó a senha. Ela vai ter criptografia também, que é uma forma de embaralhar e proteger mais.
inclusive, Débora, eu vou pegar tudo. O desafio é esse. É saber assim, cara, eu preciso... Pessoal, desculpa, eu acho que caiu, né? Vocês... Cara, eu vou tentar aqui, começar a me policiar, montar isso. Não pode gravar aqui a senhazinha, né, gente? E botar ali embaixo do teclado, botar aquele papelzinho dentro da carteira ali e tal. São estágios, né? A gente não tinha senha, ou tinha senha 1, ou estava em branco. Então, vamos melhorar e vai dar certo. É uma mudança de paradigma. É uma mudança, tá? E maravilha, viu, Débora? Eu vou preparar alguma coisa para ajudar vocês nesse processo também, tá? Gente, mais alguma dúvida? Alguém aí, pessoal? Alguém tem dúvida aí que está remoto? Ou é tanta dúvida que não consegue nem falar? Silvânia? Quem é? Só vai entregar, não precisa que ela tenha dúvidas. Não, é importante. Diga, não. Diga aí. Pronto, isso aí eu estava ainda com calma aqui. A pergunta é, eu falei para o Sebastião, vamos fazer uma análise desse Dropbox. Se ele for importante, o Dropbox tem o Dropbox Business, que ele tem criptografia, que ele tem segurança. O que a gente usa hoje é o nosso caso. Tá certo? Se a gente entender que realmente precisa e não tem outro jeito, né, é fazer essa pequena assinatura lá. Entendeu? Isso aí foi bom que eu estava já na ata para começar com a Luciana. E ocorreu dessa forma. Aí eu fui falar com o Sebastião, porque eu estava vendendo para utilizar acesso. Ele foi disse assim, como hoje a gente não tem uma política exatamente que não tem isso, a gente está usando para até que a gente veja as adequações. Aí eu queria saber se já existe alguma coisa de tempo, de previsibilidade para já ir. Primeiro, aproximados, né? A gente já vai mandar a nossa PSI para eles. Né? Isso vai estar no site. Né? Porque ela pode ser pública, porque não tem informação nenhuma. Pelo contrário, mostra a transparência que a Multiplan está adequada e atualizada com as melhores práticas. Isso é muito bom. E aí nós vamos mandar para eles, tá? O que a gente faz muito, até agora com a LGPD, a Gomes de Matos, ela é um operador nosso, né? A gente troca informações com elas. Né? Eu acho que a maioria são financeiros, é isso? Vou conversar contigo, eu e o Sebastião, vamos conversar sobre isso, Gilane. Vou marcar, tá? Para a gente conversar sobre isso aí, tá? Porque a gente precisa informar isso para eles. Eles precisam estar cientes, porque eu coloquei aqui colaboradores, parceiros e fornecedores. Todo mundo precisa estar ciente dessa responsabilidade, né? Principalmente numa situação dessa, né? Tá? Gente, mais dúvidas? Sim. Sim. E aí, gente, é isso, tá? Usem aquele e-mail que eu falei, privacidade@multiplanengenharia. Tem o Sebastião aí também, tá? Não fiquem com dúvida e não façam algo. Ficou na dúvida? Cara, deixa eu perguntar. É melhor do que clicar, do que fazer sem... E a gente sabendo que agora, né? Não é botando medo, mas botando um pouquinho de medo, né? Esse termo aí, gente, é um termo de responsabilidade. Quando eu digo assim, cara, agora eu sou responsável pelo que eu estou fazendo. Tá certo? Então, a gente precisa entender por que é sério. Eu posso parar, eu posso trazer prejuízos à imagem da empresa, prejuízos financeiros, eu posso deixar a empresa parada, tá certo? Realmente por uma negligência ou um descuido, porque eu não parei para pensar um pouquinho, ou porque eu não cumpri, não fiz o que eu deveria fazer. Beleza, pessoal?
Maravilha, gente. Pessoal, boa noite aí para vocês. Obrigado aos remotos. Boa noite. Um abraço, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.